A minha mensagem chama-se A Mensagem da Cruz. E quando nós cantamos a música A Mensagem da Cruz, às vezes, qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem? E ficamos por aí. Em Lucas 23, vou pedir que abram. Lucas 23. Eu estava a comentar ontem com o meu... Quer dizer, ele é que estava a comentar comigo. Que Deus é tão fantástico. Nós estávamos a falar do livro de Enoque, que foi abolido da Bíblia. E que é que terá esse livro de tão grandioso, ou de verdade tão extrema, que tivesse que ser abolido da Bíblia. E começámos a ver e a comentar os dois, e é engraçado que na Bíblia você vê cada profeta a falar, homens inspirados por Deus, porque é assim que diz, mas para falar de Jesus tiveram que haver 4 homens. 4. Apesar de haver uns pormenores mais detalhados num que outro, porque o que eu vejo, o irmão Cambiais não vê e ele vê de outra forma, ou o pastor Simões, ou o pastor Chaves, qualquer irmão está aqui, pode ver as coisas de uma forma mais pormenorizada que eu possa não ver, ou ao contrário. Mas o essencial, a essência, está lá para confirmar a palavra em como Jesus veio e as maravilhas que ele fez. Então nós deparamos-nos com 4 evangelhos de 4 apóstolos que confirmam as passagens de Jesus, confirmam os milagres de Jesus, confirmam várias situações confirmadas uns pelos outros. E em Lucas 23, 33, diz assim, aqui fala da crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas para que todos pudessem ler. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos agora esmiuçar estes versículos que nós vimos. Nós aqui podemos deparar, nos versículos anteriores, que Jesus, ele foi, era a festa da Páscoa, Jesus dirigia-se para Jerusalém, recebeu o Messias, Jerusalém recebeu o Messias em festa. Apesar de tudo, Jesus sabia para o que ia. Ia para a boca do lobo. Ele nunca vacilou. Ele sempre andou até ao jardim de Getsemane. Jesus reuniu com os discípulos para a última ceia.
lavou os pés a cada um deles, mesmo ao Judas. Comeu com eles, mesmo com Judas. Jesus nunca o acusou. E tinha toda a legalidade para o fazer. Já no jardim, Jesus ora, ele chora lágrimas de sangue e de suor e suplica ao Pai: se puderes, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. No Getsemane, Jesus não é preso. Ele entrega-se. Ele entrega-se. E ponto. Ele vai para o Sinédrio. Vai ser julgado à revelia. Porquê? Porque ele é julgado à noite. E à noite não se julgava os presos. Era proibido. E ele é julgado numa reunião ilegal com testemunhas compradas para o acusarem. E Jesus sabia isto tudo. Mas nada fez. Porque ele tinha um objetivo, tinha um alvo. Ali gozaram com Jesus, e depois você pode ver na Bíblia, cospem em Jesus, esbofeteiam Jesus, até lhe dizem, tapam-lhe os olhos e dizem-lhe: olha, vê lá agora se adivinhas quem é. Como és profeta, como tens a mania que és profeta, adivinha lá se sabes quem é que está a bater. E gozam com ele, gozam com aquilo que Jesus é. Mas Jesus, sempre calado. Sempre, sempre calado. É colocado ao lado de Barrabás e escolhido para ser crucificado. Na caminhada até ao Calvário, Jesus deve pensar em tudo. Eu comecei a pensar, o que é que Jesus poderia pensar? O que é que me vão fazer? Eu sei que me vão crucificar. Mas será que dói? Ele já tinha o corpo todo lacerado de tudo aquilo que ele levou, de todas as chicotadas. E já não devia sentir o corpo, irmãos. Ou então a dor era tanta que já estava dormente. Mas ele carregava uma cruz desde lá de baixo até ao Monte das Caveiras. E a caminhada não é fácil. Há quem já tenha feito essa caminhada em Jerusalém e diz que é muitos quilómetros. Eu não sei quantos são. 6? Mas imagine 6 quilómetros, todo ensanguentado, a gozarem-no, ainda com uma cruz que pesava quilos e quilos. É a mesma coisa que subir aquilo tudo e levar uma pessoa bem forte em cima dele. Por isso ele deixava cair a cruz e alguém sempre o vinha ajudar, porque ele já não tinha forças. Amém? Chegado ao Calvário, ele é crucificado junto com 2 malfeitores. Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Podem pôr aquela imagem que eu pedi, se faz favor. E aqui nós temos um cenário da natureza em que nós vemos 3 cruzes com 3 homens. E este é o cenário em que nós vemos Jesus Cristo no meio, um malfeitor à esquerda e outro à direita. Olhando de longe, nós sabíamos que a condenação era assim que era feita. E se você não visse que era Jesus, dizia, estão ali 3 pecadores, estão ali 3 homens que fizeram muito mal para estarem a ser crucificados e vão morrer. Mas Jesus nada fez para estar ali. Nada mereceu para estar ali. O meu Jesus não merecia estar ali. Essas 3 cruzes, na verdade, representam que Jesus Cristo é aquele que divide os homens em 2 grupos. Não os ricos nem pobres, não divide nem ricos nem pobres, não os divide nem por capitalistas ou socialistas, isto é um exemplo, nem por ateus ou religiosos,
Mas aos olhos de Deus só há dois grupos: os que estão salvos e os que estão perdidos, os que se arrependem e os que permanecem penitentes, os que na última hora têm o encontro com Cristo e os que são salvos e os que permanecem endurecidos e perecem eternamente. Eu vou dizer esta última outra vez. Os que na última hora têm o encontro com Cristo e são salvos e os que permanecem endurecidos e perecem para sempre, eternamente. Agora vamos ver as cruzes. A cruz do meio representa a salvação. Onde está o nosso Deus? Onde está o Salvador do universo? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estava na cruz do centro porque assumiu o nosso lugar, porque nos substituiu. Ele substituiu-nos. O Pai lançou toda a iniquidade, todo o pecado, toda a doença, todo o mal sobre Jesus. E Jesus não tinha cometido qualquer crime. A cruz no centro representa a revelação do amor insondável, do amor incomensurável de Deus para conosco. Foi por amor que Jesus foi àquela cruz. Foi por amor que Ele foi por si e por mim àquela cruz. No centro, a cruz representa, já disse, a revelação. Jesus foi para a cruz, não porque Judas o traiu por ganância, pelo dinheiro, não porque os judeus o entregaram por inveja, não porque Pilatos o sentenciou por covardia, não porque o povo escolheu Barrabás em vez de escolher Jesus para ser liberto, mas Jesus foi à cruz porque o Pai o entregou por amor à humanidade. Deus não poupou o seu Filho amado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não foi à cruz como mártir, mas Ele foi como Salvador. Há muitos que pensam que Jesus é um mártir. Jesus não é nenhum mártir, Ele é o nosso Salvador. Na cruz da esquerda, simboliza a morte eterna. É a cruz que representa a morte eterna. E porquê? Jesus foi crucificado às 9 da manhã, logo pela manhã. Durante o dia ele foi gozado, escarnecido e até os ladrões escarneceram. Mas você vê aqui assim. Onde é que está? E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores. Mateus fala em ladrões, salteadores. Vê-os de outra maneira. Um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aqui nós vemos logo que Jesus, não vemos nenhum deles a gozar com Jesus. Mas a palavra é tão boa, que aquilo que eu estou a dizer tem que ser confirmado com a palavra. E nós vemos aqui o outro apóstolo que vê as coisas de outra maneira. Lá está aquilo que eu disse há bocado e que diz o quê? Onde é que está? Perdi-me. Ainda há bocado estive aqui. Onde é que está? Em 32 diz: o Cristo, o Rei de Israel, Lucas 15, 32, desculpem. O Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados, o que é que fizeram? 15, 32. O Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados, o quê? O que é que diz na sua Bíblia? Lucas 15, 32. Sim. Mas era justo orarmos e rogarmos porque este teu irmão estava morto. Marcos, desculpem. Marcos.
Eu peço desculpa. É Marcos. Eu estava em Lucas e agora estamos em Marcos. Peço desculpa. Obrigada. Eu estava cá, vocês é que não. Eu estava cá. Peço desculpa, mas eu estava a pensar em Lucas, olha. Tenho um Lucas em casa, estou sempre a pensar nele. É Marcos. Também tenho um Marco. Tem quase a Bíblia toda. A Sara. Já estão aí que eu gostava que vocês vissem, para confirmar a palavra. Então, o que é que diz? O Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Injuriar é gozar, é zombar, é maltratar, é chamar nomes. Então nós vemos aqui que também eles, já que Lucas não falou, Marcos viu esse pormenor. Então, nós aqui vemos que eles escarneciam os dois de Jesus. Mas Jesus Cristo acaba com este tormento e ele diz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nesta altura, no versículo 39, aqui vamos a Lucas outra vez, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, o do lado esquerdo, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O que é que nós vemos aqui? Este homem estava condenado e mesmo assim mantém-se endurecido e perto da morte. Ele estava perto de Jesus, estava ao lado de Jesus, ele via Jesus, sentia Jesus, falava com Jesus. E se ele não estivesse na cruz, até podia tocar em Jesus. Mas o que é que ele fez? Ele rejeitou Jesus. Eu pus assim, estava na mesma condição que o preso da direita. Ele clamou, ele aqui diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, salva-me. Se tu és o Cristo, ele clamou a Jesus. Ele orou a Jesus. Ele dirigiu-se a Jesus Cristo e pediu: se tu és o Cristo, salva-nos a ambos. Mas aqui há um segredo. Este homem não se rende, como eu disse, não se arrepende, não se humilha e não muda de conduta, de comportamento. O que é que isto nos faz ver? Que existem pessoas que vivem uma vida cheia, mas chegam ao final da vida, sabem que vão morrer, alguém lhes fala de Jesus e eles não querem aceitar. Eles não se arrependem, tal e qual como este homem. Não se quebrantam. Este homem queria ser salvo da maneira mais fácil. Ele queria ser salvo sem sacrifício. Ele queria ser salvo da maneira humanística. O que é que isto quer dizer? Sem passar pela cruz. Ele queria que lhe tirassem aquela dor, a dor insuportável de estar naquela cruz. Aquele tormento. E quantas pessoas querem ser salvas deste jeito? Sem dor, sem sofrer. Quantas pessoas? Se Jesus descesse daquela cruz naquele momento, nós desceríamos ao inferno. Nós não estaríamos aqui. Porque a única maneira de ser salvo é pelo sacrifício de Jesus. Não pelos ensinamentos bíblicos. Você não é salvo pela escola bíblica. Você não é salvo pelos louvores. Você não é salvo por ir à igreja. Você não é salvo por nada a não ser pela morte de Jesus Cristo. Este homem chega ao final da vida dele e parece para sempre. Morre. Não se arrepende, não se humilha, ele rejeita Jesus e morre. Este é o que nos mostra esta cruz. Tanto que aqueles que se ajoelharam perante Jesus Cristo e que só olham para cima, eles olham para o céu. Mas aqueles que se focaram nas mãos de Deus, de Jesus Cristo,
nos seus escravos, eles perdem a salvação, porque eles deixam de olhar para o Criador e olham para as circunstâncias. Agora vamos ver a cruz da direita. A cruz da direita mostra-nos que é a cruz do arrependimento. O que lá estava também era transgressor, também era salteador, como Marcos lhe chamava, ladrão, malfeitor. Ele também deve ter feito coisas horrendas para estar na cruz. Ele vivia à margem da lei, ele foi preso, condenado e crucificado, tal e qual o da esquerda. Ele também insulta Jesus, como você viu em Marcos 15, 32. Ele escarnece, ele goza, mas ao ouvir as palavras de Jesus, quando Jesus diz, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem, este homem reconhece Jesus Cristo como Salvador. Primeiro, este homem representa todos aqueles que são pecadores e que estão condenados à morte e ainda têm uma chance de serem salvos. O seu vizinho ainda tem uma chance de ser salvo. O seu irmão, o seu familiar, a pessoa que está na loja, a pessoa que se cruza consigo e você vê que ela está triste. Essas pessoas não se cruzam consigo por acaso. Não é por acaso quando você está na praia, como eu já estive, e falei de Jesus. Não é por acaso quando você vai à esteticista e fala de Jesus. Não é por acaso quando você vai ao cabeleireiro e fala de Jesus, ao seu médico e fala de Jesus. Nada é por acaso. As pessoas cruzam-se conosco porque elas ainda têm uma chance para se salvar. Este homem revela o temor a Deus. Através do versículo 40, você pode ver comigo e diz assim: respondendo, porém, o outro, que é este homem da direita, repreendia aquele que estava a falar mal e a injuriar Jesus, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Como é que é possível? Se eu reconheço que este homem é de Deus, como é que tu não reconheces? Como é que tu não te arrependes? A primeira coisa que acontece com uma pessoa salva é que ela tem temor a Deus. E como é que nós vemos isto? Enquanto você achar que o pecado é uma coisa simples, que não tem problema, você não pode ser salvo. Quando nós acharmos que uma pessoa dormir com a outra, não estando casado, roubar a outra, ou roubar, adulterar, dizer mal do irmão, enquanto nós acharmos que isto não tem mal nenhum, desvalorizarmos isto, nós não podemos estar salvos. Não podemos estar salvos. Porque Jesus veio para retirar tudo isto. Amém? O temor é aquilo que nos faz ver que estamos condenados sem Jesus. Eu sem Jesus, eu estou condenada à morte, à perdição. Sem Jesus, eu não sou nada. Depois, se não houver arrependimento, ninguém nos pode salvar. Nem médicos, nem família, nem igreja ou outra coisa qualquer. Este homem sabe que é um pecador, ele sabe que está a pagar o que semeou, ele sabe que foi condenado e sabe que é um criminoso. E ele reconhece que Jesus Cristo é inocente. No versículo 41 diz assim: e nós, na verdade com justiça, ou seja, foram perante um tribunal, porque recebemos com os nossos feitos mereciam, ou seja, tudo aquilo que eles fizeram, eles mereceram estar na cruz. Estavam condenados porque mereceram estar naquela cruz. Mas este, nenhum mal fez. Ele não conhecia Jesus de lado nenhum. Aquele homem não conhecia Jesus de lado nenhum. Mas ele reconheceu o Criador, ele reconheceu Jesus Cristo e ele reconheceu que era um homem que não tinha pecado. Ele reconhece que está na cruz, não pelos pecados dele,
que não os tem, mas pelos nossos. Ele reconhece que aquele Rei, aquele Jesus Cristo, está na cruz pelos pecados de cada um de nós. Jesus é o Cordeiro Imaculado. Ele é santo e Ele é justo. Se Jesus morresse pelos pecados dele, que não os tem, Ele não podia substituir-nos na cruz. E a coisa ficava por ali. Quando... E já vou mais à frente. Este homem também reconhece Jesus como um rei. Vamos ver como. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem é que tem reino? O rei. Só os reis é que têm reino. Então ele reconheceu Jesus como um rei. Este homem estava condenado, mas arrependeu-se. Três verdades que eu quero deixar convosco. Salvação não é pelas obras. E como é que nós vemos isso? Este homem jamais seria salvo se fosse pelas obras. Que obras é que ele fez? Fez tudo de mal. Ele era malfeitor. Malfeitor. Coisas que fazia de mal. Malfeitor, salteador, ladrão. Ele não fez obras nenhumas boas. E mesmo assim, nós já vamos ver como ele estava salvo. A justiça dos homens condenou este homem à morte, mas a justiça divina salvou-o. A salvação por Jesus é imediata, não leva tempo, é na hora, irmãos. Como é que nós vemos isso? E disse a Jesus, no versículo 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus no 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. O que é que aquele homem mereceu para ir com Jesus para o paraíso? O que é que ele fez de bom para ir para o paraíso? Claro que as boas obras contribuem para que eu seja salva. Não vamos agora andar aí todos a facar uns aos outros, nem a dizer mal uns dos outros. As boas obras contribuem para que eu seja salva. Eu costumo dizer que um bolo não se faz só com ovos. Faz com vários ingredientes. E dali sai o bolo. E a salvação é mesmo isso. A salvação é como um bolo, em que nós temos vários ingredientes que fazem com que nós tenhamos ou consigamos a salvação. Mas o mais importante disto tudo, do que obras, do que fazer o bem, do que ajudar na igreja, do que servir na igreja, mais importante do que isto tudo, é eu reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E este homem reconheceu. E na hora foi salvo. Não precisou de mais nada. Não precisou de ter um bacharelato, um mestrado. Não precisou de fazer boas obras. Não precisou de ir à igreja. Aquele homem nunca foi à igreja, a não sei se calhar para roubar. Aquele homem se calhar entrou numa igreja para roubar. Se calhar puxou muitas velhinhas de esticão. Se calhar matou alguém para ele estar naquela cruz. Tirou a vida a alguém. Mas na hora ele reconheceu Jesus Cristo como o Salvador. Na hora ele reconheceu e ele mudou a conduta dele. Mudou. Arrependeu-se. Arrependimento é isso mesmo. É eu mudar a minha conduta. Não é arrepender-me por palavras e voltar a fazer o mesmo. Dizer ao pastor, olha pastor, eu fiz isto. Estou arrependido e agora quero mudar a minha conduta, mas continuo a fazer o mesmo. Isto não é arrependimento. Não é arrependimento. A salvação por Jesus é imediata. Não temos que ir para um purgatório purgar-nos. Isso é os cães que fazem. Andam lá a comer as ervinhas e andam lá a purgar-se, depois andam a vomitar lá em casa. E isso é que é purgar. Purgatório não existe para nós. Ponto. Para nós, quando eu digo nós, seres humanos. Salvação, além de ser um feito eterno, é uma qualidade gloriosa de convivência com Cristo. Nós vemos aqui no versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Comigo no paraíso. É para sempre. É eterno.
é eterno. Nós aqui estamos diante de duas alternativas, de dois destinos, de duas escolhas. Escolha da vida ou escolha da morte? Escolha da salvação ou escolha da condenação? Como fez o ladrão. Nós temos que nos arrepender. E arrependimento, como eu disse, é mudar a nossa conduta, o nosso comportamento. Quantos cristãos nós vemos que não estão salvos? Quantos cristãos denigrem o nome de Jesus? Eu um dia deste disse que tinha vergonha de dizer que era evangélica, por isso mesmo. Porque os evangélicos denigrem o nome de Jesus. Não é? Todos, evidente. Não vamos falar num todo. Mas as pessoas começam a ficar cansadas de tanta porcaria que ouvem e cada vez mais os mídia levam as notícias e gostam deste tipo de notícias para denegrir o nome de Jesus. Porque a apostasia está a tomar conta do povo. A apostasia é a falta do primeiro amor. E a Bíblia diz que nem sejam quentes, nem sejam frios. Que sejam quentes ou frios, desculpem, mas não sejam mornos. E o povo de Deus está a amornecer. Não são quentes, não são frios, vão à igreja. Pronto, já fiz a minha obrigação, vestem um fato de domingo e pronto. E à segunda-feira é um descalabro. Não podemos ser assim, irmãos. Pois você não sabe porque é que a vida não corre bem, porque é que as coisas não correm bem. Claro que às vezes é fruto das coisas que nós escolhemos, é fruto das coisas que nós vivemos, são escolhas que nós fazemos. Se um casamento corre mal, Deus não tem culpa que aquilo corra mal. Você é que escolheu o marido ou a mulher e vai pôr as culpas em Deus? Eu posso falar por mim no primeiro casamento. Eu escolhi mal o marido. Escolhi mal. Ponto. Escolhi muito mal. Mas uma coisa é certa, não me arrependo do que fiz, porque tenho 3 filhos lindos, que eu amo de coração. E voltaria a fazer o mesmo outra vez. A passar pelo mesmo e que não é fácil. Só eu sei o que passei. Dava para fazer um best-seller. Mas eu cresci muito em Cristo. Cresci muito. Porque eu não conhecia Cristo antes. Quando Jesus é crucificado, ele morre e diz assim, escurecendo-se o sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. O véu do templo rasgou-se. Já não precisava de haver cordeiro imaculado, nem sacerdote que precisasse de ir lá para os fundos, como houve um em tempos que lhe deu um ataque com infarto e o homem a ter um infarto e ninguém podia entrar lá dentro. Isto tudo por causa da religião. Isto é tudo a religião e Jesus veio destruir toda a religião. Tudo aquilo que era fariseu. Mas isso é outra pregação que irei ter. Não vou pregar isso hoje. Os irmãos perceberam qual é o significado, qual é a mensagem da cruz? Mensagem da cruz, salvação, morte e arrependimento. Em qual dos lados você quer estar? Porque lá no meio você não pode estar. No meio você não pode estar. Agora, isto é algo que eu queria compartilhar convosco. Vamos ficar de pé. Queria só fazer uma oração. O grupo louvor pode subir. Você pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom patrão, um bom funcionário, um bom servo de Deus, um bom pastor até. Mas não são esses requisitos que o salvam.
só por meio de Jesus Cristo. A igreja não pode salvar, o dinheiro não pode salvar. Jesus é o único caminho que salva e que lhe propõe a vida eterna. E se você reconhece que Jesus Cristo foi à cruz pelos seus pecados, Ele dá-lhe a alegria novamente da salvação. Ele volta a dar-lhe a alegria da salvação se você não a tem. Pai, nesta noite eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui presentes, por todas as pessoas que estão a ouvir-nos, para que Tu possas ir ao seu encontro e que elas possam arrepender-se, que esta palavra possa ir ao seu entendimento e possa fazer com que cada um se possa salvar. Pai, eu oro para que haja salvação nesta casa. Só Tu reconheces os que estão salvos e os que não estão salvos. E todo aquele que vem ao Senhor Jesus Cristo, Ele não o lança fora. Deus, abre os corações endurecidos de quem nos está a ouvir e não deixes que ninguém se perca. Usa-nos a cada um de nós para ir levar o Teu Evangelho, levar a Tua palavra para os que estão perdidos e para os que estão desgarrados, afastados de Ti. Leva-nos, Senhor, para que nós possamos ser um canal de bênção, não de acusação, senão cala-nos a boca, mas um canal de bênção, de bondade, de fé, para que essas pessoas possam ter novamente a alegria da salvação. Então, nesta noite, vamos fazer a oração da salvação, para que todos aqueles também que estão em casa possam fazer esta oração conosco e possam convidar Jesus Cristo no seu coração. Então digam comigo: Pai, eu sou uma pecadora. Nesta noite, eu Te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço, Jesus Cristo, que Tu não tinhas qualquer pecado para estar naquela cruz. Reconheço que Tu foste o meu substituto na cruz do Calvário. E por isso eu Te agradeço. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida, e que a partir de hoje eu sou uma filha de Deus e eu posso estar junto de Deus o Pai. Pai, ensina-me os Teus caminhos, ensina-me a ser praticante da Tua palavra, ensina-me a ser uma pessoa boa, justa, a ouvir o Espírito Santo, ensina-me a ser um bom intercessor, ensina-me a falar de Ti ao próximo, no nome de Jesus, amém. Sol. O de cruz se dirigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo, eu a vou proclamar, levará eu também minha cruz, dê por uma coroa trocar. Eu aqui
com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e viver. Cristo vai me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Eu a vou proclamar, levará eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo até morrer, eu a vou proclamar, levarás eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que todos sejamos portadores da cruz, Senhor, que sejamos mensageiros da cruz. Senhor, torna-nos mensageiros da Tua cruz, mensageiros da cruz. Nós somos os mensageiros da cruz. Glória ao Teu nome, Senhor, porque eu Te amo, Jesus. Obrigada por este momento, Senhor. Abençoa todo o Teu povo, protege-os no nome de Jesus. Amém.